bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, muito bom dia. Hoje é dia 2 de abril de 2025, quarta-feira. E começa agora o nosso Rolê ICL. Olá, meus amores. Alô, amoras. Estamos ao vivo pelos canais do ICL, do Eduardo Moreira e também pela Pop TV do Rio Grande do Sul. Deixa eu dar boa tarde também para você que nos acompanha na reprise do ICL às 4 horas da tarde. Se liga que no programa de hoje vamos falar da tentativa de parar a Câmara dos Deputados para que o projeto da anistia entre na pauta. Vamos mostrar também os times que se posicionaram sobre o aniversário do golpe militar, tanto no Brasil quanto lá na Argentina de Maradona. E hoje, juro, promessa é dívida, é sério, a gente vai falar sobre o golpe da Temu. Confia em mim, Interpol tá na área. E agora vai, hein? A Interpol. E na Espanha, vamos trazer também que o Ministério Público vai rever a absolvição de Daniel Alves. Este caso é um verdadeiro absurdo e eu considero um balde de água fria a todas as vítimas que se manifestam e são desacreditadas. Definitivamente, cara, a justiça é masculina. É só isso que eu digo sobre esse assunto, depois a gente fala mais. Deixa eu dar bom dia pro meu querido Vitão. Bom dia pra você, Hobbs, querido. Tudo bem? Man in Black? Tamo hoje, né? Aí. Tamo lá, combinando, Hobbs. Olá. Coloquei esse aqui só pra combinar com você. Oba. Vamos lá, hoje trouxe uma indicação boa, uma indicação de música, aproveitar que o William não tá Oba. aqui. Vamos lá. Que é o EP Dance Hall Mix das gêmeas Tasha e Trace. Eu sou apaixonado nelas, Hobbs, elas são muito boas. E elas lançaram esse EP faz uns 3 meses, que é de Dance Hall, que é uma vertente do reggae, que Nossa, é muito adoro famoso aqui em São também. Paulo. E assim, eu tô apaixonado, é muito bom. O EP tem 10 minutinhos só, podia ter mais, mas é absurdo, então recomendo a todos. Tem o MC Lê, que é um grande nome do Dance Hall aqui em São Paulo. E é isso, recomendo a todos. Bora lá, Hobbs, mais um dia. Agora é o seguinte, pra dançar dance hall tem que chacoalhar muito e de preferência ir até o chão. Deixa eu ver se essa é uma habilidade do meu querido Guga Noblar. Bom dia pra você. Peguei. Craque ir até o chão, sou craque. Sei rastejar com o popô no chão praticamente, quem sabe. O problema não é tentar. descer, né, Guga? O problema é subir. É ou não é? Ah, eis a questão, ainda mais hoje, que eu estou com uma dor nas costas, estou parecendo um senhorzinho aqui, precisando de massagem. Quem sabe Diana, a minha amiga lá de Maracaípe, poderia aparecer na minha vida de novo. Diana, te amo! Vocês que não conhecem a Diana perderam a chance de conhecer a melhor massagista do Brasil. Bom dia, Miúcha Monteiro. Bom dia, Alba Evaristo, Helenice Barros, tem uma galera, Fernanda Pulga, Gabi Delgado, geral já aqui no chat, tocando o terror. A gente quer esse chat movimentado hoje, vamos movimentar o dia, vamos tocar o terror e zoar ele, Jair Bolsonaro, o réu. Quais são os assuntos do dia, minha Hobbs? A gente vai começar com qual agora? Vai ser já Bolsonaro ou teremos Bolsonaro Bom que tava prestando hoje? atenção, né, Guga? Olha, eu sei que você não assistiu a abertura do programa, mas a gente vai começar com a obstrução do PL na Câmara, tá bom pra você? É. Roda a vinhetinha, Vitão, porque ele não tava ligado, né? Vitão, antes de eu dar notícia, tem gente pedindo beijo aqui, ó. Fernando Pulga tá pedindo, me manda um beijo, Vitão. Manda um beijo pro Fernando, Vitão, Beijo, por favor. Fernando. Um abraço. Mas bota você na tela, quero ver você falando, beijo. Beijo, Fernando. Foi. Segurou aí, Fernando? Beijo dado, tá? Vamos lá, porque ontem os bolsonaristas se manifestaram na tentativa de forçar o presidente da Câmara, o Hugo Motta, a pautar o requerimento de urgência do projeto de lei que anistia os golpistas de 8 de janeiro. Durante a semana, o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, anunciou que a Câmara ia parar. Vamos ouvir. Mas queremos dizer que se pensaram que a gente ia baixar a cabeça,
Nós hoje já começamos a obstruir aqui na Câmara. Hoje aqui na Câmara, ninguém vai fazer nada. Não teve ordem do dia. E nós vamos continuar nessa trincheira da luta. Da luta pela democracia. Da luta pelo devido direito do processo legal que está sendo dado pelo Supremo Tribunal Federal. Da luta nas ruas. Porque o que nós estamos vendo aqui é um superpoder. STF se sobrepondo sobre os demais poderes. Nossa, primeira coisa, né, companheiro Sóstenes? Falar em luta, em trincheira. Cara, tá roubando todo o nosso dicionário, ô Guga. Pede pra ele devolver. Nem pra ser original, né? Essa Pelo turma amor de rouba Deus. tudo. Pois é, agora tá aí, né? Querendo fazer o quê? Querendo mais um capítulo do golpe, querendo continuar com o golpe, porque você tratar esses golpistas como vítimas e dizer que a ditadura é do Xandão e criar essa cascata de que tem gente sendo perseguida pelo judiciário, e não que o judiciário foi perseguido pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo. Aí Bolsonaro... Pra mim, Esse isso peru... daí é a continuação do golpe. Isso é a continuação do golpe. Agora, Cara, presta quer dar atenção, golpe. cara, que eles até tentaram, tá? E aí o deputado Maurício Marcon, do Podemos, chegou inclusive a postar um vídeo ainda com esperanças. Mas preste atenção no que eu falei. Eles bem que tentaram. Aqui ainda estavam na tentativa. Roda aí. Olha aí, pessoal, mais uma comissão derrubada aqui agora, a SIX. A oposição segue em obstrução até que a anistia seja colocada em votação na Câmara dos Deputados. Foi derrubada também a CCJ, dentre outras comissões. Seguiremos em obstrução até que a normalidade democrática volte a reinar em nosso país. Normalidade democrática. Guga, eles juraram, mas juraram de pé juntos que a Câmara iria parar para votar o que eles queriam. Mas parece que era tipo uma pegadinha de 1º de abril, sabe? Porque é o seguinte, a votação miou e não demorou muito para repercutir na esquerda. A deputada federal Dandara Tonazin mostrou logo a Câmara votando, trabalhando, e aí caiu toda aquela fala, aquela narrativa. De até então, né, Guga? Porque eles tentaram, falaram, mas é aí que aconteceu, a pipoca não estourou, né? Só esquentou o milho. Pois é, eles não vão ter o apoio do Hugo Mota, que é o presidente da casa. Ele tem que jogar com essa turma, o Hugo Mota, dependeu do voto deles. Sóstenes, por exemplo, ajudou a eleger o Hugo Mota, mas o Hugo Mota não quer entrar nessa agenda. Ele Esse sabe que não é... vespeiro? Não é a prioridade do Brasil, os brasileiros não estão discutindo isso, não querem isso. Inclusive, parte do apoio do PL vem da bancada ruralista, e a bancada ruralista está contra essa obstrução, porque eles precisam se posicionar. Tem aquela questão das taxas que estão sendo impostas pelo Trump, que o Brasil precisa responder a esse tarifaço, e inclusive conseguiu ontem avançar na discussão desse tema no Congresso, porque tem parte do PL, tem parte da bancada ruralista que não quer obstruir, que precisa discutir esses temas, como essa questão, por exemplo, do tarifaço, que é muito mais importante para eles do que a anistia do Jair Bolsonaro, até porque parte da elite e do próprio PL e da própria direita quer ver Bolsonaro pelas costas. Ainda estão ali acompanhando o funeral de Jair Bolsonaro, mas tem aquela máxima na política: você vai até o velório, mas você não pula no caixão junto para ser enterrado. Então o Bolsonaro, em partes, já está sendo abandonado. O José Dirceu disse 2 dias atrás, ele que é um arguto observador da política, ele sabe observar a política, e na visão dele, a elite abandonou o Jair Bolsonaro. A elite, inclusive, está pressionando pela prisão exatamente para ameaçar o Bolsonaro, porque ele não retira o nome dele da próxima eleição, apesar de estar inelegível e ter virado réu. Mas na visão do Zé Dirceu, o Bolsonaro já está sendo abandonado pela elite. E parte da política está abandonando o Bolsonaro. Então esse papinho aí de anistia só vai servir para parte dos bolsonaristas cães de guarda, bolsonarista raiz, lacrarem um pouco mais na internet. Posarem com o Bolsonaro um pouquinho mais e depois largarão ele na hora que ele de fato for condenado. E não acho que essa história da anistia vai prosseguir, não. É muito mais garganta isso aí.
Pois é, ó, o deputado Lindbergh Farias disse que essa não é uma pauta urgente. A gente tem o vídeo aí, porque ele disse mais, tá? Porque ele deu uma alfinetada nos bolsonaristas depois. Vamos ver o que ele disse, depois eu vou mostrar a alfinetada. Diziam que iam pautar a anistia essa semana. Não vai ter anistia essa semana, por um motivo bem claro. Essa casa, o presidente Hugo Mota, a maioria dos partidos, pensaram no poder Eu quero ver você imitando o legislativo. Lindbergh, vai treinando Não aí. há sentido paralisar uma pauta, votações importantes, em cima de um projeto de anistia que, além de tudo, é inconstitucional. Francamente. Então disseram aqui, vamos votar essa semana. Não votaram. Disseram aqui, vamos obstruir a pauta. Vai treinando, Não hein, Guga? obstruíram. Essa medida provisória de hoje era muito importante. Crédito para o Pantanal, para a região amazônica, para pescadores, para as pessoas que foram prejudicadas por incêndios. O Senado vai votar agora. Falou o companheiro de Glaze. Agora eu quero ver você imitar. Vai, um trechinho, vai. Você é bom. O Congresso vai votar. Não dá, não consigo. Vai ficar ridículo. O Congresso É que vai as outras votar ficam agora. ótimas, né? Ele é muito sério. Ele é muito sério, o Lindbergh. E o Lindbergh é um cara que é um cara assertivo, que é um cara que sempre foi da luta. Para quem não conhece a história do Lindbergh, ele era o presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Isso quando? Na época do Fernando Collor. A época dos caras pintada. Naquele momento que os estudantes foram às ruas pedir para derrubar Bolsonaro e a galera ia pintada de verde e amarelo. Não eram esses patriotas fajutos de hoje. Quem liderava os estudantes era ele, Lindbergh. E aí depois se tornou um político notório, concorreu já ao governo do Rio, né? E senador, chegou a ser, se eu não me engano, né? Senador e deputado hoje federal. E é o que ele diz ali, foi mais ou menos o que eu falei, não tem apoio de fato daqueles que comandam o Congresso para que vá adiante essa questão da anistia. E essa anistia, todo mundo sabe que não é para os golpistas, é para o Jair, não é para os do 8 do 1, os bucha de canhão que estão presos, é para o Jair Bolsonaro, inclusive... E não eram tiazinhas não, hein? Vamos deixar isso bem claro aqui. Não eram não tiazinhas não, hein? Eles não puseram dia 8 de janeiro como data da anistia, eles puseram 30 de outubro de 2022, exatamente quando ele perde de fato a eleição e começa a botar em prática o plano de golpe, porque a ideia é pegar esses golpistas, é pegar os militares, é dar uma anistia mais uma vez para os militares, como a gente fez em 64, a anistia daquela ditadura que começou em 64, a anistia, ela realmente acabou ajudando muita gente, muitos brasileiros que eram perseguidos pelo Estado e puderam retornar para o Brasil, mas a gente deveria tê-los deixado retornar sem uma anistia e devia ter ido para cima dos militares que acabaram se beneficiando com ela. Quem de fato se beneficiou foram os milicos, e nessa anistia, mais uma vez, a ideia é beneficiar os militares e Jair Bolsonaro. O William Teixeira tá falando o seguinte aqui no nosso chat, ó. Eu quero ver o Bozo deixando o sabonete cair. Galera. Foi. Você viu que rebuscado, que refinado para falar Muita uma coisa penetração. tão simples? Quero ver o Bozo deixando o sabonete cair. E o melhor, abaixando para pegar. Vamos mostrar agora a alfinetada do Lindbergh? Vamos? Roda aí, gente. Vamos ver. Se vai valer mais aquele boné do Trump, faça a América grande novamente, ou os interesses nacionais, ou os interesses do setor produtivo, os interesses do agro brasileiro, os interesses do setor industrial brasileiro. Patriotas, maga pra vocês, Guga. Gosto disso, eu gosto disso. Pois é. A Interpol. Tem que ir para cima dessa turma da anistia, tem que ter gente como o Lindbergh lá, mais gente batendo de frente. E foi fácil interromper e obstruir algumas sessões na semana passada, e as comissões, que o que eles conseguiram ontem atrapalhar foram as comissões
que não tiveram quórum para serem abertas, mas aí é simples, não é tão difícil de fazer. Os trabalhos lá do plenário mesmo, eu quero ver eles conseguirem parar quando for de interesse do Gumota e do governo. Eu acho que essa obstrução aí é mais gogó e não vai dar em muita coisa, não. Os caras têm gogó, os caras ficam inflando números, cara. Foi muito divertido hoje, quando o William De Luca mostrou, né? Eles tinham falado que tinham mais de 200 deputados para votar o projeto de urgência. Então, 200, 300. E aí o William abriu hoje o Congresso em Foco, se não me engano, e aí ele mostrou uma planilha que o PL usou, que eles não contaram por deputado, Guga. Eles fizeram uma porcentagem de votantes, assim, uma conta muito louca, só para dizer... Temos esse número, cuidado. Mas, cara, é mesmo? Vamos obstruir. Será? Sei não. Vamos ver agora o posicionamento de alguns políticos de esquerda sobre esse 1º de abril aí, um dia quentíssimo lá na Câmara dos Deputados. Vamos ver o que disse Chico Alencar. Bota aí na tela pra gente. Olha lá, o PL extremado bolsonárico tentou obstruir a sessão da Câmara, obcecado com uma pseudo-anistia, que é, na verdade, impunidade para quem atentou contra a democracia. Não passou dos 88 votos em 513. A obstrução ao país não funcionou. Mesmo no 1º de abril, a mentira não prosperou. Olha lá o Pinóquiozinho. E aí a gente vai, né? Pro dia nascer feliz. Não conseguem executar, meu. A gente cai muito em cima. Gleisi também falou. Bota o post da Gleisi aí, da companheira de Lindbergh. Cadê o post dela? Ó, postão, hein? Esse é um postão. Os interesses pessoais de Jair Bolsonaro não podem ser colocados acima dos interesses do país. E é este o sentido das pressões indevidas para dar urgência na Câmara ao projeto da lei da anistia, com o objetivo claro de livrar da prisão um ex-presidente que tentou um golpe contra a democracia. A agenda do Congresso tem projetos que são realmente prioritários para a população, como a redução do imposto de renda para quem ganha até 5 pilas, a PEC 66 de interesse dos municípios e logo a PEC da segurança pública. Aliás, essa PEC da segurança pública, hein, Guga? Eu juro que eu já sentei, porque tá andando, né? Não sai. É verdade. Que loucura. Mas a Gleisi, ela está dizendo óbvio aí, que de fato a gente tem hoje uma agenda, né, de prioridades ali, de pautas que têm que ser debatidas e que estão já sendo debatidas. Não vai chegar um criminoso, alguém que é supostamente, que pode ser condenado e virar um criminoso e interromper tudo por ele, por conta dele, Francamente. por conta da força política que ele ainda tem com alguns deputados, mas isso não vai acontecer. É uma união de forças políticas que são contrárias a essa obstrução e que vão passar o rodo aí nos bolsonaristas golpistas que pedem por anistia, até porque parte do próprio PL é contra a obstrução, a bancada ruralista é contra a obstrução, tem muita gente do lado do Jair Bolsonaro, aliado dele, que não quer também a obstrução. O Sóstenes apertava o botão do Bolsonaro. Sóstenes adora aparecer. Né? O Sóstenes, naquela época da PEC, que ia fazer com que garotas a que PEC do estupro! PEC do estupro. Quem estava à frente? Sóstenes. O que ele prometeu? Prometeu que também tinha cerca de 300 votos pela PEC, que a PEC ia voltar depois da eleição, porque tinha queimado o filme um pouco antes da eleição, tinha que parar de discutir aquele assunto até a eleição, que depois da eleição do ano passado, eleição municipal que eu tô falando, voltaria, não voltará, só o Sóstenes fala demais, assim como essa obstrução também falhará. Olha, a Soraya rasgando uma seda pra gente aqui, ó, dando boa tarde, rolezeiros, que ela tá ligada nas melhores análises da política nacional. Guga Noblar, olha só, parabéns, Rolê CL. Soraya, rasgou a seda, o Guga vai pegar lá em Brasília. Pega aí, Guga.
Amo Obrigado, vocês. Tem gente curtindo o rolê em Paraty. Ai, que delícia. Adoro Paraty. Beta comentando que a Glaze sempre se posiciona bem. Às vezes dura e firme, né? Mas tem um posicionamento. Não dá pra dizer que a Glaze não se posiciona. Isso não dá, de maneira alguma. E tem gente perguntando do William, se ele meteu atestado, se ele trabalha dia sim, dia não. Galera, quarta-feira é dia de Interpau aqui na área. Hoje não teve atestado. A Interpau, no M1 essa manhã toda. Vou contar aqui, ó, uma fofoca. Ele foi no dentista. Deixa o William cuidar dos dentinhos dele. Nosso príncipe, né? Deixa. Pra dar aquele sorriso aqui, ó. Vai chegar amanhã com cabelo novo falando que foi ao dentista. Será Boa, que ele... boa. Será Se que aparecer na régua amanhã, haverá sinais. Sabemos. Não É digo dentista. nada. Foi dar um pulinho na Turquia ali, rapidão. É. Cara, vocês não prestam. Olha só, vamos seguir aqui o programa, porque no dia de ontem foi 1º de abril e, né, uma data importante, porque a gente marcou os 61 anos do golpe militar, que rolou em 64. E aí alguns times se posicionaram em memória da ditadura. Mas, pasmem, foram muito poucos times brasileiros. Dos 20 da Série A, se manifestaram apenas o Vasco, ainda no dia 31, Bahia, Botafogo, Estrela Solitária, o Timão, Sport e o Inter. Além desses, tivemos o posicionamento do Remo, do Náutico e do Souza. Ou seja, apenas 9 times no Brasil. Guga, que vergonha, cara. Juro pra você, que vergonha. De São Paulo, só teve o Corinthians, Só então. teve o Timão. Do time de São Paulo, todos os times de São Paulo, que é o estado que tem times grandes e ricos, né, que tem dinheiro ali, os caras ficaram quietinhos, é isso. Até o meu São Paulo, que pena. Lá Até o meu no Palmeiras, Recife, ó. o Palmeiras. Também Rio de Janeiro só tem, não, Rio de Janeiro, Vascão e Botafogo, parabéns. Esporte, grande esporte, casar, conhece, né, o grito, casar. A Não, turma é do mesmo esporte eu não boa, conheço. é mesmo da Pusaca, esporte náutico. É o Leão, Também, né? Faltou O Leão. Santinha. Leão, esporte, grande esporte. E o Mas Inter, lá no parabéns. Sul. A Pop TV tá acompanhando a gente. Vamos dar um salve E pro cadê o Inter Grêmio? também. O Grêmio O não Grêmio fez, não tá não? aqui, não. O Grêmio não tá aqui nessa lista, não. Grêmio vacilão. Ó, o Grêmio não tá aqui, não. Vacilões, mas pelo menos um time ou outro se manifestou. Pelo menos deveriam ser todos. Né? Futebol é o esporte que mais influencia o movimento brasileiro, né? Então, tá na hora de se posicionar politicamente e colocar ali, mostrar ali, né, que você é contra aquele período. Até porque hoje a gente tem um monte de viúva da ditadura. Teve o Bolsonaro, que tentou reinstalar a ditadura, e tem um monte de viuvinha da ditadura que admira o Ustra, o torturador, e que deseja, assim, um período como aquele. Então é bom a gente nunca deixar essa história apagar e sempre se posicionar todo ano e mostrar que golpe, ditadura jamais. Chega! Agora, deixa eu trazer uma curiosidade, porque na semana passada a gente teve o aniversário do golpe na Argentina. E, diferentemente daqui, 28 dos 30 clubes argentinos se posicionaram. Temos aí Boca Juniors, o Lanús, o River, o Estudiante, o São Lourenço, o time do Papa, o Independiente, ou seja, de 28 times, 28 times se manifestaram. É muito doido, né, a gente ver essa diferença do Brasil para a Argentina em relação ao posicionamento do esporte na vida comum, não só política, mas na vida, porque ditadura afeta toda uma população. Assim. Não tem como escapar se você está vivendo sob uma ditadura. É um autoritarismo, é violência, meu. É eu mando e você obedece. Não tá bom? Eu dou meu jeitinho. Não é, Guga? Infelizmente. Tá bom, sabe o que eles faziam? Sabe? Eles pegavam, eles te levavam, te torturavam. Muitas vezes você morria, muitos morreram, mais de 400 morreram, mais de 20 mil sofreram tortura. E aí, quando você morria, eles pegavam o seu corpo,
cortavam o seu ventre, eles tiravam o seu ventre, que era para você não boiar quando jogassem o seu corpo no mar, e colocavam pedras, mas calculavam o peso, colocavam pedras amarradas no seu corpo submergir, mas não o suficiente para ficar lá embaixo e ser encontrado por mergulhadores, para afundar totalmente. Eles calculavam que era para o seu corpo ficar boiando embaixo d'água. Ele não ia ser visto por ninguém, nem que estivesse num barquinho e nem por nenhum mergulhador, porque ele ia ficar ali, ó, meio que no meio do mar. Eles pensavam até nisso. Olha que coisa, que era para o seu corpo ser devorado pelos animais e não ser encontrado por mergulhadores. E até hoje a gente não encontrou o corpo do Rubens Paiva. Isso foi a ditadura militar, e tem viuvinha desse período que acha que isso foi bom. Guga Noblat também é história. Nossa, não, eu fiquei, assim, eu senti, assim, vi essas imagens na minha cabeça, Guga. Agora eu vou puxar uma sardinha aqui pro meu Instagram, que é o rogarcia.1, porque ontem eu fiz uma live como historiadora, Guga. A gente pouco ouve sobre as vivências de pessoas negras durante a ditadura. E ontem a gente fez uma live bem importante para dizer que foi cruel o período, porque ela abafou muitos movimentos sociais. Ela abafou, Guga, os bailes blacks que estavam bombando na década de 60, religiões de matriz africana, muita gente foi perseguida. Vou citar aqui Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro. Eu sugiro que você, se puder e se tiver interesse, que vá lá no meu Instagram, porque está disponível toda essa live de ontem sobre a vivência de pessoas negras durante a ditadura militar. A gente está falando de uma violência que não é enquadrada como violência política, eles enquadram como violência comum. Mas sim, gente, muitas pessoas morreram, foram exiladas, torturadas e também precisam de reparação, né? A gente se lembra que a Comissão de Mortos e Desaparecidos, ela tem aí, acho que 434 pessoas ali na sua conta de torturados, né, de pessoas que morreram, enfim, das pessoas que foram vítimas do Estado. Mas a gente sabe que esse número não representa nada da realidade, né, em relação às pessoas que foram vítimas do Estado. Então, eu recomendo, se você tiver interesse, para dar uma olhada nessa live que eu fiz ontem. E vou seguir o nosso chat, ó. César, o Bruno, dizendo o seguinte: ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. É sobre isso. Agora, voltando a falar sobre os clubes e a relação do posicionamento ou não com a ditadura, tem uma discussão muito legal que eu quero trazer aqui e dividir com vocês. Porque falar sobre a ditadura ainda é um tabu aqui no Brasil, como a gente viu, né? A falta de posicionamento dos times, na verdade. E aí no Twitter, o historiador João Kotz, do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, ele trouxe um ponto importante sobre o tema. Eu quero ler aqui para a gente pensar juntos aqui, ó. Ele diz o seguinte: o governo evita tocar nesse ponto com medo dos militares. A educação pública não dá uma direção. Não fossem por algumas manifestações culturais e intelectuais, o tema seria ainda menos lembrado. Há até uma dúvida sobre a data do golpe. Algumas pessoas falam 31 de março, outras pessoas falam em 1º de abril. Mas é um fato, né? Parece que há um certo receio. A gente pode ver isso, inclusive, no posicionamento do governo Lula. Em nenhum momento no post falando sobre a ditadura, ele falou a palavra ditadura e também não falou golpe. É tipo você dar parabéns para uma pessoa e não falar o nome da pessoa. Vou fazer uma analogia aqui para ficar bem claro o posicionamento do governo. Tem um receio ali, né, com esse assunto. Parece que... Não sei, cara. Não tá na hora de resolver, não? Tem uma treta, né? A questão é que o governo, o Lula, o PT, começou a rachar mesmo com os militares quando a Dilma instalou lá a Comissão da Verdade para investigar crimes da ditadura, e eles começaram a tentar a trazer à tona essas questões, e ali os militares, muitos, começaram a ver o PT, já viam como um adversário, mas de fato como um inimigo ainda maior a ser combatido. Então, o racha do PT com os militares, o momento pior da relação entre militares e PT, vem exatamente a partir dessa intenção de querer investigar o que aconteceu ali na época da ditadura, que outros governos não faziam. E o PT, a Dilma, eles tentaram avançar nisso.
E parte do golpe da Dilma é por conta disso. O abandono da Dilma vem também por conta disso, político da Dilma. Então, eu acho que isso criou um trauma mesmo. O PT fica nessa, pisando em ovos ali quando vai entrar nesses temas. Porque a gente sabe a posição do PT completamente contrário a essa anistia de hoje, completamente contrário a qualquer pessoa que veja a ditadura como uma revolução ou algo positivo. A gente sabe, mas eles não querem, eu acredito, comprar essa briga de novo, então fica ali pisando em ovos, e aí não é assertivo na hora de falar, né? Fala, mas não fala do tema, que é o que a gente está cobrando aqui. Muito bom. E como o Rolê ICL também é cultura, eu vou dar uma dica de um livro para você se aprofundar nesse tema que a gente está tratando aqui, sobre ditadura, principalmente sobre futebol, sobre esporte, se devem ou não se manifestar, enfim. O livro se chama Com a Taça nas Mãos, Sociedade, Copa do Mundo e Ditadura no Brasil e na Argentina. Deixa eu pegar o nome da autora aqui, ó. Lívia Magalhães é o nome dela, e ela conta bastante sobre essa diferença, principalmente entre Brasil e Argentina, para tratar o tema da ditadura militar. Isso dentro e fora do futebol. Eu recomendo essa leitura para você que quer dar uma mergulhada aí e trazer mais conhecimento para a sua pessoa. Vamos rodar a pauta, porque agora é hora de... Agora é hora de rolê aleatório. E eu vou trazer aqui um assunto que a gente está devendo. É o famoso rolê aleatório. Exato, mas é tão aleatório que a gente está devendo sei lá quando, porque o William não falou, eu não falei, o Guga não falou, mas a gente prometeu. Cerca de um mês. A gente está há um mês querendo falar sobre esse assunto, sobre essa pegadinha. E a gente não conseguiu. Mas agora é hora. Presta atenção. Vamos falar do golpe da Temu. Tem aplausos aí na sonoplastia ou não? Obrigada. Ó, não tem muito tempo, a Temu chegou no Brasil como concorrente da Shein e também da Shopee. Só que ela chama atenção porque ela tem um marketing bem agressivo. Ela promete produtos grátis e descontos absurdos, cara. E aí é lógico que ela chama atenção. Mas, a realidade é outra. A estratégia começa no TikTok, com vários usuários mostrando itens que teriam recebido sem pagar. E também usuários compartilhando tipo cupons, que a gente adora, cupons de descontos. Isso para atrair novos usuários que baixarem o aplicativo, que esperam, logicamente, conseguir mais cupons, mais descontos. Só que além dos preços baixos, a Temu usa estratégias psicológicas para incentivar compras compulsivas. Por exemplo, jogos de roleta e também da Fazendinha, eles prometem mais descontos se o usuário fizer uma compra rápida e estiver indo bem no jogo. Ou seja, você fica jogando e ele incentiva você a gastar mais tempo nesse joguinho, isso no aplicativo deles. Outra estratégia é que um reloginho na tela cria um pouco a sensação de urgência, tipo, compre logo, dizendo que essa promoção só vale por alguns minutinhos. E aí, dessa forma, as pessoas compram correndo para não perder. Eu confesso que já caí nessa. Cara, pega os ansiosos de calça curta, Guga. Nossa. Eu fico achando que vai acabar o produto. Eu e a torcida. Né? Eu tenho certeza que não só a Interpal caiu nessa, tá? Então é bom você ficar ligado, porque as imagens dos produtos também enganam, gente. Além de tudo isso que eu contei, muitas vezes, ao invés de enviar o produto para sua casa, eles mandam um item em miniatura. Você tá vendo aí? Sensacional. Chega uma foto. E até uma foto impressa. Delícia. É muita cara de pau, porque até reclamar, até resolver, Esquece, tá? Então, preste atenção, porque muitas pessoas estão caindo no golpe. Por quê? Porque a gente não lê a descrição do produto e a gente cai na imagem, cai na foto, adora o preço e compra.
Que Então, é isso? Guga, eu já caí. Você nunca Tinha caiu, não? foto do telefone. Você nunca caiu, não? Ah, Eu não. não. Eu já Eu caí. tô achando hilário. Eu já caí. Eu já caí em coisas mais idiotas que essa, já caí, mas nesta A gente daí, sabe. né? Eu já caí. Eu vou contar. Sou idiota, sou trouxa. Eu comprei sou um trouxa. joguinho de colher, escumadeira, enfim, um jogo pra cozinha, tá? O que chegou em casa? O que Um chegou em garfo. casa? Um garfo. De Entende? plástico aí. Um garfo. Então, assim, tem que ficar ligado. E eu vou trazer algumas dicasinhas aqui, ó, pra você ficar esperto. Pesquise a loja, leia as avaliações e desconfie de produtos grátis ou com preços muito baixos, que a gente adora, tá? E leiam, por favor, a descrição do produto antes de finalizar a sua compra. Viu, Roberta Garcia? Francamente. eu já comprei, Robs, Cara, eu já que comprei loucura. um PlayStation 1 ainda, mas quando eu vi era tipo um Atari, era um Master System, era um videogame zoadaço, velho. Não era o PlayStation. Já rolou isso comigo uma vez. Todos nós somos trouxas. E claro, era o preço. O preço, quando tá muito barato, você mergulha, né? E aquela Naquela roletinha, ilusão. 10%, 20%, 30% de desconto. Rode a roleta. Já caiu nessa também? Também já caí. Poxa, esse é maravilhoso, né? O da Já caiu. roletinha. Robs, eu tô vendo aqui no chat que me perguntaram, foi a Tatiana Oliveira, ela pediu para eu contar a história da facada. Não foi facada, foi navalhada que eu levei no rosto quando eu tinha 18 anos de idade. Um dia eu contarei. A história é essa covinha, na verdade, Não é uma covinha. Não é uma covinha natural. Foram 10 pontos internos que eu levei aqui e 4 externos. Não é meio natural isso aí. Mas um dia eu contarei. Porque a história é longa. Tipo a do disco voador, que foi longa. Um dia a gente separa meia horinha do programa pra você, Guga. 10 minutinhos, 5 minutinhos. Um dia eu contarei essa história. É sinistra a história. Estou tão excitado. A Andréia Barros dizendo que deu sorte, que recebeu o produto. Cara, às vezes rola, mas a maioria eu acho que não, viu? É complicado. É complicado você não ter uma loja para ir lá reclamar, Guga. Para mim é sobre isso, entende? Quando você é enganado, você vai lá, reclama, roda baiana, os caras dão um jeito e resolvem o seu problema. Na internet, cara, até chegar, até você pedir o reembolso, até eles te responderem, já era. Então, assim, é perder dinheiro na certa cair nessa roubada. Porque fica difícil da gente resolver, né? Não tem quase como resolver. Perdeu, Playboy. E às vezes não é nem Playboy. Roda uma sentada de notícias aí. Vamos falar sobre a absolvição de Daniel Alves, Guga? Vou relembrar o caso aqui, tá? Só pra gente entender esse rolo. O jogador foi acusado pelo crime de estupro que teria ocorrido em 30 de dezembro de 22 em uma baladinha, uma boate de luxo na Espanha. E aí, de acordo com informações divulgadas, ele teria trancado, agredido e estuprado a vítima em um banheiro VIP da boate. Alves, então, foi sentenciado a 4 anos e 6 meses de prisão. E aí, em depoimento, o jogador mudou de versão 5 vezes, inclusive negando a acusação, dizendo que estava bêbado, tá? Estava bêbado e aí ele se confundiu. Só que agora a gente tem uma atualização do caso. É o seguinte, o Ministério Público da Espanha decidiu recorrer à ação do Tribunal, na verdade, Superior da Catalunha, que absolveu Daniel Alves. E aí, de acordo com uma reportagem de um jornal espanhol, o órgão acredita que a absolvição, ouve essa, Guga, incorreu em uma infração das leis do país. Juro, que rolo na Espanha, que rolo. O cara vai preso, paga uma fiança, sai. Agora o Ministério Público entra, ele foi absolvido, ele vai processar, parece, o time, o Pumas. Olha, tipo o pacote completo do horror. É sobre isso que a gente está falando, de uma justiça, obviamente, masculina, mas eu sempre gosto de trazer aqui, cara, sobre a absolvição de Daniel Alves. 3 juízas concordaram, 3 mulheres
desacreditaram no depoimento, que tem testemunhas, tem vídeo, tem áudio. Dói, mas parece que esse caso aqui pode ser que tenha um outro fim, Guga. Poxa, tem que ter um outro fim. Tem que ter, o cara mentiu 5 vezes para a justiça. Não é possível que você mudar 4 ou 5 vezes um depoimento já não o incrimine o suficiente para uma condenação. Mas fora isso, eles escolheram lá sêmen, né? Aqueles testes para provar que de fato ele teve relação sexual com ela. Mas será que foi estupro? Claro que foi estupro. O cara mentiu 5 vezes. Ela tem a versão dela que sim, é uma história que ela nunca voltou atrás e que por tudo que foi investigado se confirmou, mas faltou um detalhe ou outro da investigação. E aí 3 mulheres de 4 juízes, 3 eram mulheres, e concordaram em soltá-lo. Ainda bem que o Ministério Público de lá vai recorrer dizendo que fere 2 artigos da Constituição da Espanha soltá-lo. E o Daniel Alves, claro, está tentando surfar em cima dessa brecha da lei espanhola que acabou liberando para fingir que é inocente. E aí você vê, porque mesmo ele sendo liberado, sendo, entre aspas, absolvido, a Justiça da Espanha não considerou que ele conseguiu explicar a situação, não considerou que ele conseguiu se livrar das acusações, mas disse que a acusação não era o suficiente para prendê-lo, é meio que isso, mas não diz que ele de fato provou a inocência dele, não diz isso, muito pelo contrário, coloca até em dúvida isso. Então, mesmo assim, a gente vê a extrema-direita, os Red Pill, os bozoloides, o próprio Daniel, a defesa dele, tentando vender a narrativa de que ele foi um injustiçado, de que ele é um inocente, de que ele é a vítima. E aí eles correm atrás, inclusive, do dinheiro que ele depositou para poder cumprir a pena fora da prisão. Olha que absurdo isso. Na Espanha, você pode pagar, se você for rico, para cumprir fora da prisão. E aí ele foi... Não fica preso, né? Não fica preso. E até isso ele quer de volta, ele quer o dinheiro que ele pagou de volta. Então ele está realmente se colocando como vítima, ele está se aproveitando de um erro ou de uma brecha da justiça da Espanha para agora querer passar a imagem de que a mulher é a vilã, continua mais uma vez cometendo uma violência contra ela. É um covarde e eu espero, claro, que ele retorne para a prisão ou pelo menos cumpra em casa a pena que tinha sido imposta a ele, porque é o mínimo que ele merece. A Beta dizendo, ele não é inocente, foi inocentado. Tô concordando muito com você aqui. Juliano dizendo, futebol cria desse tipo de monstro e ainda influencia e reforça padrões dentro dessa sociedade machista patriarcal. É isso, né? Não acontece nada com o cara estupra, não acontece nada. Olha o recado aí, ó. Olha o recado aí. Chat se manifestando, que ódio dessa história, é uma vergonha, cada hora uma versão, vergonha, muito ridículo o que a justiça espanhola fez. É complicado, né? Essa questão do Daniel Alves é um grande desrespeito para todas as mulheres do mundo. Maria, assino embaixo, é um tapa na nossa cara. E pior, faz com que as mulheres não denunciem. Porque elas vão entender o quê? Não acontece nada. Pra que eu vou denunciar? O cara foi inocentado. É sobre isso que a gente está falando. Tem consequências inimagináveis se essa absolução realmente se confirmar. Espero que não. Espero que não. Por hora, Robinho está na cadeia, né? Porque ele pediu para a STF para sair de novo e negaram de novo, né? Deu um pedido de vista na votação do Robinho, mas ele está perdendo por hora por 3-0, se eu não me engano, para manter a prisão dele aqui no Brasil, e ele já tinha recorrido enfim, com esse mesmo argumento já tinha perdido. Então ele provavelmente vai perder de novo, mas eu acho que foi o Fux que pediu vista, eu não me lembro quem pediu vista, então está interrompido o julgamento. Porém, o Robinho não vai sair não, galera. O Robinho tem áudios dele, junto com mais 4 ou 5 comparsas, já que foi um estupro coletivo, tentando criar uma narrativa, uma mentira para escapar da justiça, tudo gravado. Então, ele confessa nessas conversas o que fez, tá ali explicitado. As conversas são horrorosas. Se você tiver estômago, ouça. E o Daniel Alves não tem um áudio desse,
mas há outros elementos da investigação que comprovam, sim, a acusação da moça, além dele ter mentido 5 vezes para a justiça. Não, não fiz. Nem vi, foi consentido. Não sabia quem era. Não sabia quem era. Aí você vê Começou imagens dele. Assim, juro. E aí, a falta de confiabilidade é no depoimento dela. Porque ele, cara, falou a verdade. Ele só deu 5 versões, mas ele falou a verdade. Não dá para acreditar. Quer ver outra que não dá para acreditar? Posso trazer aqui? Vem lá de Pará, vem lá do Belém. As obras do governo do Pará para a COP30 estão dando o que falar, né? Vem evento por aí e é hora de arrumar a cidade. Só que foi anunciada uma solução inusitada para criar uma sombrinha ali, para a galera se refrescar lá em Belém. O governo do Pará instalou estruturas em formato de árvores. Gente, é isso mesmo que eu estou falando para vocês. O governo do Pará, cara, instalou árvores artificiais. É mole, Guga. Eu tô vendo a foto aqui, eu tô assim, boba, besta. Claro que teve uma repercussão péssima, negativa do projeto, né? E aí, ele era batizado de árvores artificiais. Eles mudaram para jardins suspensos, para tentar dar uma aliviada, né? Mas não aliviou. Vou dizer aqui, não aliviou, tá? E o governo veio com uma desculpa aí. Vamos ouvir o que ele falou. Foi o seguinte: o uso das estruturas foi necessário porque o solo na região é muito raso para o plantio de árvores naturais. Olha essa coragem de dar essa justificativa. Juro. Mas a COP do Povo, que é a colisão de ONGs que acompanham as obras, se pronunciou em trecho de nota que diz, abre aspas, o simbolismo de implantar árvores artificiais em uma das regiões mais biodiversas do planeta escancara não só o desprezo pelo conhecimento tradicional e científico sobre o bioma amazônico, mas também a falta de escuta e diálogo com as comunidades locais, ribeirinhas e os povos originários. Cara, que desculpinha ruim, hein? O terreno é raso para plantar árvore. Juro, Guga. Vergonha alheia. Vergonha alheia. Vergonha alheia. A gente pensa em árvore, a gente pensa em floresta, a gente pensa em natureza, a gente pensa no norte do Brasil, a gente pensa no Pará, a gente pensa exatamente nesta região. E aí o cara fala, não, aqui não dá para plantar árvore. São Paulo dá para plantar árvore, mano. São Paulo só tem asfalto. Imagina aí. É patética essa desculpa. E eu quero saber quanto eles gastaram, viu, para fazer isso daí. Boa pergunta. Será que foi caro? Será que foi carinho? Não é barato, tá? Não é barato. Não é barato. Eu posso te garantir, porque eu sou uma pessoa que frequenta a floricultura, e a floricultura que eu vou tem árvore, tem plantas, na verdade, artificiais ali, e às vezes elas são até mais caras que as naturais, tá? Devido ao material, porque elas precisam ser idênticas às naturais, aí eles trabalham, e aí encarece, e não sei o quê. Tem muita gente que compra. Agora, essa solução em plena COP, que vai debater, né, as mudanças climáticas, enfim. Gente, vai na contramão de tudo, do próprio propósito do evento, o Guga. Pois é, um tiro no pé isso aí, é uma propaganda negativa. Eu fico com pena, eu fico com pena, Robins, da mulher, ou do homem, ou da equipe que fez, né, que teve que pegar e criar aquilo ali, porque tiveram todo um trabalho árduo ali que a gente vê que eles se empenharam para fazer um negócio ali até bem organizadinho, é muita planta junto, mas é um tiro no pé, é uma propaganda negativa, vai exatamente contra a própria proposta desse evento, né, da COP. Então, quem foi o gênio que fez isso? Foi o estagiário de marketing vai do sobrar governo. Para ele, né? Vai sobrar para ele. Vai sobrar para o estagiário. Adriane, é lá da terrinha, tá dizendo, minha cidade passando vergonha. Que ódio. Imagina, Adriane, estaria com a mesma raiva. E o povo tá indignado aqui, ó, solo raso. Heloína comentou aqui.
Pensar no meio ambiente que é bom, nada, né, Daniel Portela? Nada, ele não pensou no meio ambiente. Ele só pensou no visu com a desculpa da sombra. É isso que eu acho mais bizarro dessa história. Acredito que sejam de plástico, sim, o Thiago está perguntando, mas geralmente elas são feitas de plástico, inclusive. Muito bem lembrado do produto, do material utilizado. Ai, nessas árvores, Plástico, que meda, árvore fake, vergonha total, vergonha acha? alheia, cara. Hã? Se for de plástico, é um combo, né? É um combo de erros. E plástico é um dos produtos que mais poluem o planeta. É de plástico, não. Se for de plástico, aí não dá. Nossa, Aí, tava demite o pensando- estagiário. Demite estagiário, cara. Que sombra mais absurda que eles conseguiram arrumar lá para Belém. Mas olha só, vamos seguir esse programa com o melhor que você não viu, mas vê aqui no rolê? Vamos aos achados bizarros da internet. Vamos começar com o viral do estúdio Ghibli, né, que eles tentaram criar, na verdade, recriar os quadrinhos da Turma da Mônica com inteligência artificial. Vamos olhar no que deu isso aí. Olha lá. Vou soltar para você essa, Guga. Cebolinha, clevei, clevi e solucionei. Nem você se ouviou pela pulficeitasma. What? Que isso, velho? What? Não, gente, não. Estou colocando em prática meu plano infalível número 217. E dessa vez vai funcionar mesmo? Bom, esse é só um esboço infalível. Meu Deus! É isso mesmo, gente? É isso mesmo? Por isso que é bizarro, né? Por isso que tá lá na internet. Tô tendo que selecionar E o melhor. Cebolinha, cara? Esse Cebolinha tá zoado. Esse Cebolinha Cebolinha não não tem tá tanto puro, cabelo não. assim. Esse Cebolinha É só tá... tudo fio. Não, esse cabelinho lateral do Cebolinha inventaram, né? Hã? Tá zoado. Não é só um chumacinho aqui em cima? É. Falhou. Não. Falhou feio. Inteligência artificial. Falhou feio. Falhou. Deu não. Temos aqui mais uma tentativa de diálogo, né? Também falhou. Ou seja, falhou geral, cara. Mas é isso. vendo? Pescamos. E esse é o quadro aleatório aqui, tá? Da gente É mais buscar um isso? as bizarrices da Mais um. internet. Esse é mais um. Eu não vou conseguir ler daqui, cara. Alguém consegue ler daí? O Cebolinha que tá com cabelo praticamente daquele personagem japonês, eu esqueci o nome, Yorito. Enfim, é uma mistura de cabelos ali. A Mônica Vaitel, o Vaiter virou Vaitel. Olha, o Cebolinha é Nossa. completamente estúpido na inteligência artificial. A Mônica Vaitel surpresa. Nossa senhora. Meu Deus, tá pior que Ah, eu. realmente adorei a surpresa, Cebolinha. Ele ficou, sei lá, da cor de um chocolate, jogou um chocolate em cima, não sei o que é. Suspiro. Como ele é bom de segurar. Suspiro. Adorei, realmente adorei a surpresa, Cebolinha. Ficou lindo de vermelho. Nossa, não faz o menor sentido, eu não entendi nada. O desenho tá mal feito. É uma porcaria completa. Porcaria, cara. Meu Deus do Demitido. céu, socorro, demitido. Chama o justos aí para demitir essa pessoa. Vamos falar sobre um áudio da Linda Quebrada, que chegou para Linda Quebrada, na verdade, porque a assessoria dela divulgou um áudio carinhoso que a Fernanda Montenegro mandou para ela, né? E aí, vamos lembrar que elas atuaram juntas no filme Vitória, que estreou um pouquinho antes de Linda Quebrada ser tratada, né? Está se cuidando, na verdade, da sua saúde mental. A gente tem esse áudio da Fernanda mãe. Vamos ver. Lina querida, a gente tem que se conduzir na vida e tem que ter fôlego e tem que ter sonho. A vida é sonho. Então, se é sonho, a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego. Acorda e canta, tá? Acorda você. Põe a mão na sua alma e canta. Você é um ser muito bonito, uma artista, uma atriz. Seu trabalho é espetacular nesse filme. Eu seria
alegria de ter tido mais cenas com você. Estou te falando com coragem, te passando esse sentimento de acordar e cantar. Amém. Que coisa Que linda. áudio lindo, que áudio lindo. E é esse tipo de força que as pessoas precisam nesse momento, né? Menos fofoca, menos posts e mais energia para a recuperação, né? Entender que a saúde mental é muito importante de ser cuidada, isso em qualquer nível, em qualquer profissão, em qualquer momento, seja você a Simone Biles da vida, seja você Guga, Roberta, enfim, tá todo mundo sujeito a isso tudo. E as pessoas são maldosas, né? A internet pegou pesado com a Lin, mas graças a Deus que existem pessoas como Fernanda Montenegro, né, Guga? Eu não vi Vitória, confesso, mas estou louca para ir ao cinema assistir. Eu também. Porque eu amo demais o trabalho da Fernanda Montenegro, né? Eu adoro, claro, cinema, teatro. E quando tem um ator incrível, você às vezes não vai nem pela história, só vai pela atuação. Nesse caso tem história, tem roteiro, tem atuação. Tem que ver esse filme, eu tô louco pra ver também. E que áudio lindo. Coisa maravilhosa. Fernanda Montenegro, você é maravilhosa, não tem como ser mais maravilhosa do que você. Toda a força. Levanta e canta, né? Foi o que ela diz ali, levanta e canta, corre atrás dos sonhos, porque viver é sonhar. E quando você realiza o seu sonho, é o momento que você se sente mais completo, mais, enfim, feliz, você se sente feliz. É importante você correr atrás dos seus sonhos. Então, já que o seu sonho é atuar e cantar, e você faz tão bem isso, levanta e canta. Que a Lin se recupere rapidamente. Estamos aqui ansiosos pela sua volta, pela sua arte e pela sua pessoa, viu? Estamos quase acabando, mas tem aquele recadinho, hein? Esse é importante para você cuidar do seu din-din. Não estou falando que você precisa ter muito dinheiro para investir, não. Você tem que cuidar do din-din que você tem. É sobre isso, tá? Porque se você acha que investir é só para quem tem muito, pronto, essa aula é para você. Tá? E eu conheço um cara que vai te mostrar que investir não tem nada a ver com ter muita grana. Esse cara você conhece, né? Tá aí na foto aí. Eduardo Moreira, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, e ele preparou uma aula super incrível sobre investimentos, e ela é feita para qualquer pessoa entender, mesmo que nunca, mas que nunca sequer tenha botado seu dinheiro numa poupança, que é o jeito mais simples que a gente tem aí de guardar um dinheirinho. Um idiota, pode falar, e como eu sei que vocês não são, mas até pra mim, até eu que só erro, serve muito, inclusive principalmente para pessoas como eu. Então, é isso, Robson. Vamos nessa. Tudo bem, acho que eu tô ali, Guga, eu tô ali com você. Eu caí no golpe das americanas, cara. Você caiu nos americanos. Caí, eu tô, eu não vou perder essa aula do Edu Moreira. Não vou perder. Tá, então tem aula do Edu Moreira pra você não ser trouxa, tipo eu, tipo Guga, porque os caras vêm com cada uma e a gente cai, a gente não conhece, a gente não sabe, mas Edu Moreira vai ajudar a gente. Mas presta atenção, porque você tem que se inscrever para essa aula, que vai acontecer no dia 15 de abril, que é uma terça-feira, às 8 horas da noite. Para garantir a sua vaga, você precisa acessar um link e aí lá deixar o seu e-mail para receber o acesso da live. Agora, Guga, você lembra desse link? Ele é fresco na sua memória? A sua memória é boa, Guga? A minha memória, ela, não vou dizer que é a melhor de todas, porém, tem coisas que ela, claro, jamais esquecerá, que são muito importantes, como este link maravilhoso do roleicl.com.br, roleicl.com.br. Eu quero o RC Vince lá, a Luciene Monteiro, quero também o Jaque Carlile, a Viviane Lane e a Juliana Duarte, todos no roleicl.com.br, roleicl.com.br, Elisângela Dantas, o César, que está sempre aqui, o tio dele, o Picamole também tá aqui. Beleza. A Eliane Ribeiro, todos no roleicl.com.br, roleicl.com.br, roleicl.com.br. Eu fiquei sabendo que se tiver um bom número de inscrições, vai ter Vitinho na rua semana que vem, hein? Mas só se a galera se inscrever. Gostei, hein? Beijo, Guga. Beijo no coração da nossa audiência. Salve, comunidade. Eu vejo vocês amanhã de manhã no ICL Notícias, primeira edição.
Tchau, Guga. Bom descanso. Tchau, Hobbs, te amo. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso. Entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá. Rolê do PCL.